Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos mais uma vez com o Pelas Pistas, o seu podcast do mundo da velocidade. A gente segue acelerando junto para mais uma semana com o Grande Prêmio dos Estados Unidos, com o Stock Car, com muitos assuntos. Então, vamos nessa acelerando. Eu sou o Thiago Alves, mais uma vez estou aqui com o Nelsinho Piquet, estou com o Christian Fittipaldi. Nelsinho trouxe troféu para casa nesse fim de semana. Grande Nelsinho, tudo bem? Como foi o fim de semana lá em Goiânia? E aí, meninos? Você foi pra lá correr dessa vez. Foi pra lá. Você foi pra lá, parabéns. Mandou bem, olha aí, ó. Ele foi pra... Não foi igual a última corrida. Que ele não foi, né? Ele nem foi. Ele ficou aqui em São Paulo. Ficou, Então. Aliás, eu tava os dois últimos finais de semana lá, né? A Porsche e a Stock. E entre os dois eu tava em Portugal testando. Então... Não, mas foi um final de semana bom. Aqueles finais de semana que tudo encaixa, né? O carro tava bom, a equipe fez um bom trabalho, sorte tava um pouco do nosso lado. Foi bem cansativo, tava muito quente em Goiânia, muito mesmo. Uma pista de alta, então a gente a segunda prova de domingo ia ser no anel externo, né? Então a gente vedou bastante o carro, então o ar de dentro do carro tava menos ainda do que normal, porque a gente tentou prezar bastante a aerodinâmica do carro. Mas foi bom. Aí a gente acabou não correndo no oval, né? Porque tinha a chance de chuva, então por segurança decidiram fazer no anel externo mesmo, mas foi bom. É sempre bom dar uma vitória para a equipe, pelo tanto que eles trabalham. Sensacional. A gente vai explorar um pouco mais a prova da Stock Car, que vai ser um dos nossos assuntos do Pelas Pistas. Christian, esse fim de semana você ficou por aqui, né? Não foi pra lugar nenhum? O que você fez nos últimos dias? Não, esse fim de semana eu tava por aqui. Curti a corrida do Japão. Ginástica na piscina desculpa. Hidroginástica, né? Hidroginástica, né? Isso. Aquele que faz com um pouquinho peso, né? Porque eu tô ficando velho, eu não consigo levantar. Foi isso que você fez? Então, foi isso que eu fiz, exatamente. Um dia você chega lá também. Eu sei, daqui uns 30 anos. Então, curti o Grande Prêmio do México. México vai ser. Eu falei antes do Japão, antes do Japão, agora eu falei México, esqueci de Austin. Curti o Grande Prêmio de Austin, inclusive com meu pai. Meu pai estava assistindo comigo a corrida ontem, mas foi bem interessante a corrida. E teve algumas coisas, a gente vai comentar sobre isso agora mas tiveram alguns lances bizarros, inclusive aquele lance que aconteceu no meio da reta, né? Sei lá. Para futuros companheiros de equipe? Exatamente. Alguns pilotos deveriam ser presos, né? Mas tudo bem. Ô, louco! Já começou bem o nosso programa aqui de hoje, o Pelas Pistas. Vamos falar então no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Tivemos a 33ª vitória de Max Verstappen nos Estados Unidos. Aliás, não nos Estados Unidos, na Fórmula 1, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, que o torna o 6º maior vencedor de corridas da história da Fórmula 1. Ele está atrás agora do Hamilton com 103, Schumacher com 91, Vettel 53, Prost 41 e o Senna com 41. Prost 51 e o Senna 41. Ele passou o Alonso agora com 33 corridas. Num fim de semana bem emotivo lá para a Red Bull, por causa do falecimento do Dietrich Mateschitz, que é um dos fundadores da Red Bull. Como que vocês viram a prova, Christian? Como que você assistiu essa prova, essa vitória do Max, com um erro de box? Como foi a sua análise do Grande Prêmio dos Estados Unidos? Eu acho que ele acabou dominando, como ele dominou em várias outras provas durante a temporada toda. Como você mesmo disse, agora teve aquele pequeno incidente lá no box, que ele acabou perdendo bastante tempo, mas daí ele voltou para trás e recuperou, colocou a cabeça para baixo, acelerou e veio vindo lá de trás, conseguiu descontar aquela diferença lá para o Hamilton, acabou passando o Hamilton logo no finalzinho da corrida, faltava 5, 6 voltas mais ou menos, quando ele se enfiou por dentro lá no final da reta. Gente pra caramba na pista, isso me chamou bastante atenção. Eu acho que durante o final de semana inteiro tinham mais de 400, 450 mil pessoas. Talvez no dia da corrida devia ter umas 200, 250 mil. Então, realmente, esse tal da Fórmula 1 nos Estados Unidos parece que está pegando muito bem. A pista também favoreceu, porque ela tem pontos interessantes. Não é uma das minhas pistas preferidas. A única coisa que eu gosto lá de Austin é aquela primeira parte da pista, que é rápida pra caramba, aqueles S. Você guiou de INSA lá? Guiei. E daí até a hora que você tá voltando, quando você chega no final do retão. A hora que você chega no final do retão, com exceção daquele curvão, as curvas são muito lentas demais. É tudo curva de primeira marcha, 40, 50 km por hora. Fora isso, de uma maneira geral,
que a gente pode explorar um pouquinho mais? Aquele incidente bizarro que Ele aconteceu. tá na relação reta. aqui. Tá na Isso, relação então, aqui. Tá na reta. E você, Nelsinho, o que você achou dessa corrida? Bom, falando bem a verdade, eu vi o resumo da prova, né? Esse final de semana a gente tava meio ocupado lá em Goiânia. Ele não fez a lição de casa. Você vê, né? Então. O cara ganha a corrida, né? Fica, isso. né? Porque no outro, lembra? Vira Star, eu né? estava no Não, autódromo, no né? outro, como ele foi mal, ele chegou assim, cabeça baixa, cabeça não falava com baixa, ninguém. é verdade. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Viu a aqui. prova inteira, falava volta a volta da Isso, corrida, lembra? Exatamente. Então. Ô, velho chato. Mas, olha, das coisas que eu vi, assim, foi aquele incidente na primeira curva do Russell com o Sainz, que eu achei que poderia ter sido um incidente de prova também. A pista ela é muito larga ali, então dá muita opção do piloto fazer muitas linhas. É óbvio que ele cruzou na frente num momento meio, né, sabendo que podiam ter vindo vários pilotos por dentro. Ele, Sainz ou O Sainz. Tá. Sainz cruzou veio por fora, quis dar uma cruzada e esqueceu que tinham outros carros ali no meio. Então, enfim, tudo bem o Russell ter levado um penal, mas poderia ter sido um incidente de corrida também, né? O do Alonso, que aconteceu com o Stroll deu uma mexidinha de nada. Eu acho que o Alonso também ele deixou para tirar muito na última hora, né? Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas a gente pode voltar sobre isso. Mas final de semana típico, né? O Verstappen tá com o carro, tá com o melhor carro, tá andando bem, enfim. Mesmo se ele tivesse largado em último, eu acho que ele teria vencido essa prova, né? Como várias do Hamilton no passado, com o melhor carro, ele não tinha o que fazer, entendeu? Mas foi bom ter dado esse probleminha para dar um pouco de emoção, senão o Max ia ganhar essa prova com 20 segundos de vantagem, né? Para dar aquela esperançazinha, talvez o Hamilton ganhasse a prova, né? Todo mundo tava comentando isso, né? A hora que deu aquele pepino com o Max lá no box, agora vai ser do Hamilton, vitória do Hamilton. E parecia que estava indo pro lado dele, só que o Max no final acabou conseguindo descontar aquela diferença e acabou ganhando. Fazendo 2 ultrapassagens, né? Ele sai ainda depois do problema do box da Red Bull, ele volta atrás do Leclerc nos boxes. Passou pelo Leclerc na curva 1, subindo. É. Inclusive, as duas ele se meteu por dentro na hora da freada, freou tarde pra caramba. Não veio mostrando a cara dele antes, ele deixou para tirar do vácuo meio que de última hora, então... Vocês viram a corrida pela Band ou Não, eu vi pelo F1 TV. F1 TV, você? Eu vi pelo F1 TV porque eu vi o VT da prova depois. Tá. Eu ia perguntar quanto que o Regi torceu pro Hamilton ou não. Não, mentira. O final da prova acabei vendo ao vivo. Eu acabei vindo ao vivo na Band. O final da prova que cheguei, tava na transmissão na ESPN, cheguei no finalzinho e tava... Não, tava tranquilo. Tava neutro. Tava neutro dessa vez? Tá. Tava sossegado ali. Agora, pessoal, antes que a gente passe pro próximo assunto, eu só achei que o negócio do Stroll e do Alonso são coisas... Vamos lá, vamos falar desse assunto então. Não, são coisas que não podem mais acontecer, porque já aconteceram muitas vezes no passado, então todo mundo já aprendeu com as besteiras que aconteceram. Você teve uma parecida com essa, né, em Monza? Eu tive uma parecida. Ó, pra quem não sabe o que tá ouvindo, coloca lá Christian Fittipaldi Monza backflip. 93. Mas a situação é a seguinte... Eu sou completamente a favor de você querer defender a sua posição. Tá. Só que uma vez que você fez o primeiro move e uma vez que você mexeu o carro a primeira vez, ou seja, eu vou ficar na linha interna, vou ficar na linha externa, por favor, não mexa mais o carro. É isso daí. E fim de papo. Se você optar pelo interno, que você deixe o lado de fora para todo mundo querer te passar por fora, mas não fica mexendo o carro. Inclusive, a gente pode acompanhar a hora que o Verstappen passou pelo Leclerc e a hora que ele passou pelo Hamilton também, na hora que ele tirou do vácuo, na hora da freada, os dois mexeram um pouquinho. E isso daí é receita para dar besteira. Algo que o Max fazia isso também no começo. Mas com certeza, o próprio Max também fazia, mas eu acho que aí eles, de repente, está passando um pouco do limite. Eu acho que... Tudo bem, defende a posição, vem tudo por dentro, não tem problema nenhum, você que tente me passar por fora. Agora, se o carro do Alonso sobe um pouquinho mais, é que ele teve sorte que o carro chegou num ângulo X que não pegou ar suficiente embaixo do carro para fazer o carro dele virar. Porque se o carro dele sobe um pouquinho mais e se ele virasse,
ele estava indo num ângulo da parede e lá da cerca lá de proteção que ele não ia virar em cima da pista, ele ia com certeza varar a cerca de proteção, entrar no meio de um público enorme que estava lá, enfim. Talvez fosse mais pro final da reta, né? Que também foi meio que na metade da reta. Aí ia ter ali. muito espaço pra ir pra frente também. Não, teria muito espaço se ele tivesse Não, batido... talvez ele tivesse decolado mais se fosse mais pro final da reta. Que o toque foi meio que na metade da reta. Ele Porque não tava com tanta velocidade. Ele não estava Isso. com tanta velocidade, exatamente. Se fosse mais para frente na reta, o carro estaria, sei lá, 30, 50 km mais rápido. Isso. Daí teria feito uma diferença brutal, mas sei lá, meu, não, a hora que o carro dele levantou, nossa, já me veio um monte de coisa na cabeça. Monza. Eu falei, meu, é uma experiência muito ruim. Aquilo lá não foi legal. Não foi. O que você achou, Nelsinho, dessa manobra? Esse negócio de se defender, eu concordo com partes com o Christian. Eu acho que você não pode ir e voltar. Agora, você começar a ir... Por isso que os pilotos sabem que hoje em dia você não pode ir para a esquerda ou ir para a direita e depois voltar. Você tem que ir uma vez e ficou, entendeu? Mas por essa regra ter acontecido, eles têm deixado para fazer isso em cima da hora. Em cima da hora. Então, assim, é a defesa deles. Tipo assim, beleza, eu não posso ir e voltar, mas eu vou decidir para... Então, ele vai ver o cara de trás vindo por dentro, começa, mas ele não vai todo para a esquerda porque ele acha que o cara pode ir por dentro. Então, ele vai aos poucos, vai aos poucos. Eu acho que é coisa de corrida, entendeu? Não tem essa de, eu decido se eu vou 2 metros para dentro e fico lá. Não, vai fechando. Se ele quer fechar mais, fecha mais em cima da hora. Lógico, óbvio que se o cara de trás de você já tá com um bico por lado de dentro, alguma coisa, você não pode continuar fechando, mas se ele ainda tá atrás de você, na minha opinião, faz parte de corrida, porque daqui a pouco começa a ficar muito engessado o negócio, não pode fazer mais nada, entendeu? Você tem que ter, né, o ano passado, aquelas brigas do Max e do Hamilton, a gente pode considerar agressivo, mas é o que a gente quer ver na TV também, entendeu? Se começar a ficar um negócio, tem DRS, não pode fechar, não pode... Aí daqui a pouco, entendeu? Aí não tem mais, é só o piloto ser rápido, dar a buzinada, ou dá licença, deixa eu passar porque eu tô mais rápido agora. Tem que ter um pouco de esfrega daqui e dali, dar uma encostadinha. Robin is racing, né? Então. Cara. Eu sei que não é um carro de turismo, eu sei que a Fórmula 1 tem umas velocidades muito mais altas, mas eles têm talento suficiente para se resolverem dentro da pista. Né? Eu sou muito a favor do jeito da NASCAR, que você conhece muito bem, que não tem diretor de prova. Cada um se resolve dentro da pista do jeito que tem que se resolver e você vai earn your respect, né? Se você começar a ser um cara pesado, os outros vão ser pesados com você e você vai se ferrar naturalmente. Então, isso é uma coisa que na própria Stock Car eu acho que eles deviam fazer, né? Os diretores de prova querem ficar se metendo em tudo quanto é incidente que teve na pista. E é um negócio complicado, porque muitos diretores de prova não são pilotos, não sabem como é que acontece. Não, nunca entendem. sentaram num carro de corrida. Então, assim, às vezes deixa os pilotos se virarem na pista, porque é bom pro público ver umas rachas, uns rachas na pista que vão trocando, né? Trocando tinta. Cara, um piloto pegou pesado. Naturalmente já existe isso na Stock Car. Tem alguns caras que a gente respeita mais, né? Tem alguns caras que são folgados, que você vai ser folgados com ele. Isso é normal. Mas na NASCAR sempre funcionou os últimos anos todos. Lógico que eles vão apartar as brigas quando sai na mão, isso aquilo é óbvio, é normal. Agora, os caras na pista, eles se respeitam quem tem que se respeitar. Inclusive, eu acho que tem até uma discussão mais filosófica, assim, que a gente já assiste uma corrida com a cabeça da corrida. Por exemplo, Fórmula 1, você comentou do toque na largada do Russell com o Sainz. Já fica aquela coisa, vai punir alguém. Tipo, imediatamente a gente já fica com essa coisa na cabeça. Sim. Vai punir. Na Stock Car a mesma coisa. Quando tem um toque, vai punir. Aí quando vem pra NASCAR, a gente pensa, não vai punir porque... Não existe punição. Não existe punição, Cada um... Até existe, sim, mas tem que ser uma coisa tem que ser uma coisa muito... igual aconteceu do Bubba Wallace com Isso, o Larson exatamente. agora. Mas talvez o Bubba tenha sido mais punido mais pela briga fora da pista do que pelo toque. Não, porque ele ficou acelerando. Eu não vi desse jeito, Não foi pela briga, não. A briga, a NASCAR eu acho que foi pelos dois, Tá. isso. Os dois. Porque Um ajudou o outro.
a briga atrai um monte de gente para assistir. Então, A NASCAR a gosta NASCAR disso. gosta disso, mas aquilo que ele fez Continuar acelerando e depois, virar. lá com o Kyle... Pode ser, pode enfim. ser, pode ser. Mas eu acho que a gente acabou não comentando mais não a gente, em geral, não se falou mais do incidente do Alonso, porque no fim não aconteceu nada. Sim. Porque se tivesse E ele terminou a prova bem pra caramba. Exatamente. Porque, então, a hora que ele terminou bem, que ele terminou em sexto ou sétimo, né? Então, como ele terminou em sétimo, daí as pessoas esquecem de tudo. Não, no fim deu tudo certo. Agora, se tivesse acontecido alguma coisa grave, daí ia estar todo mundo apontando o dedo para todo mundo. Ele deveria ter mexido o carro, não deveria ter mexido o carro. Então, ou seja, eles seriam... a gente teria aquela tendência de tentar julgar as coisas depois que elas acontecessem. Tá. E o meu ponto aqui era como que a gente pode prevenir exatamente, e não chegar numa situação onde o Alonso poderia ter se machucado, poderia ter machucado alguém que estava assistindo a corrida. Alguém que vinha atrás, porque os caras ficaram no meio da pista. Isso, e concordo com tudo que foi dito aqui, só que, será que a gente não tem que colocar certos limites? Porque se a gente começar a ficar passando dos limites, daí vira uma guerra, né? Até para arredondar o assunto, o Stroll ele foi punido em 3 posições no grid de largada no Grande Prêmio do México pelo incidente, porque ele acabou abandonando a prova, não pôde cumprir a punição na pista. E o Alonso terminou em 7º, mas teve um protesto da Haas depois no final da prova, porque o Alonso terminou a corrida sem retrovisor. E aí alegaram uma questão de segurança, até porque o próprio Magnussen já havia sido punido na temporada por isso, então eles protestaram e o Alonso tomou 30 segundos, acabou no 15º lugar. Então, Nossa, mas que Nutella. Só uma palavra. é a brecha do regulamento. Não, ele perdeu o espelho faltando umas 3 voltas, né? Foi num duelo que ele tava... Não, ele perdeu no meio da reta, mas atrás, foi logo no final da corrida que É. ele perdeu o espelho. Aí tem que perder. Foi quando ele ultrapassou o Magnussen. No Isso. duelo com o Magnussen que ele perdeu o espelho e aí acabou perdendo depois dos 30 segundos. Agora, tudo bem. E por que não pararam o Pérez, que estava com metade da asa dele abanando no começo da corrida, e eles deixaram o Pérez andar até a hora que aquele end plate caiu. E, enfim. Porque talvez aí tenham parado... Poderiam ter chamado ele pra box antes, né? Poderiam ter chamado ele para box antes. Tudo bem, mas se aquilo lá cai no meio da reta, acaba batendo em alguém, não sei. Mas... 2 pesos e 2 medidas. Eu discordo completamente desse lance lá do espelho. Isso daí que você acabou de falar, meio Nutella total. É para isso que a gente tem 2 espelhos, né? Perdeu um, continua com o outro, né? Senão... Pô, na Stock Car teria que parar o grid inteiro, né? Passa na largada, fica metade dos espelhos, a segunda largada fica a outra metade. Pô, acho que eu vou montar uma fábrica de retrovisor lá. Mas tá aí, só pra avisar realmente essa punição. Então, punição do Stroll por 3 posições no grid de largada na próxima prova e o Alonso que acabou sendo punido pelos pontos. Num duelo até foi bacana. A meiuca da Fórmula 1 tá divertida, né? A gente tá vendo os caras andando muito próximos. E essa pista de Austin também tem muita reta. Então, muita reta, muita RS e dá muita chance de ultrapassagem. Então, vai muito também da pista. DRS que na reta dos boxes e daí na reta principal. A reta de trás, né? Aquela reta de trás é muito grande. A reta é bem grande. É. A reta dos boxes tem menos ultrapassagem, justamente pelo fato dela ser um pouco mais curta, mas aconteceram algumas ultrapassagens durante a corrida, que também foi bem interessante. E fora isso, é engraçado, né? Como o automobilismo é, né? A gente até pode usar Júnior como exemplo, né? Ele foi lá para o Velopark não, para Santa Cruz do Sul. A gente na segunda-feira tava brincando, né, com ele, né? O que você foi fazer lá? Você foi até lá? Você foi participar de alguma coisa? Teve alguma manifestação, alguma coisa lá? E justamente na corrida seguinte ele vai lá em placa e ganha a corrida. Isso eu acho uma das belezas do automobilismo. O Sainz fez a sua 3ª pole position lá em Austin. Evidentemente ele devia estar feliz pra caramba. Animado para a corrida lá no dia seguinte, largou, a corrida dele durou o quê? 50 metros. Agora a cabecinha dele deve estar virando no bom sentido, já se preparando para o Grande Prêmio do México. Ele vai tentar de tudo, tentar fazer uma corrida ótima lá no México, já que a corrida dele em Austin durou 50 metros. Queria discutir exatamente sobre isso, o Sainz. Como que vocês estão vendo o Sainz na Ferrari?
Porque ele é um cara que conseguiu 3 poles, é um cara que já teve mais oportunidades, mas também tem alguns lances, Eu acho que, comparando até ele com o Leclerc. de certa você forma, acha? o Sainz teve sorte da Ferrari não ter ido bem no campeonato, do potencial que ela Uhum. tinha, né? Eu acho que se o Leclerc tivesse errado um pouco menos, tivesse vencido algumas corridas a mais, se eles tivessem tido a performance de não ter tanta degradação de pneu e o Max conseguir engolir eles no meio da corrida e ir embora, talvez o contraste entre os dois ia ser maior. Então, na minha opinião, o Leclerc mostrou esse ano, quando tem um carro rápido, ele é melhor, porque o ano passado, quando eles estavam ali brigando Uhum. pela terceira melhor equipe, eles, né, o Sainz ficou próximo na pontuação dele, até uma hora, não sei se ficou na frente, não lembro, mas estava bem próximo. Uhum. Esse ano que a Ferrari teve a oportunidade de andar na frente, disputar várias pole positions, você consegue ver que é um piloto mais superior, que é o Leclerc. Por mais que ele tenha feito algumas... tenha errado um pouco, a equipe errou bastante esse ano, você consegue já ver que o Leclerc tem um pouco mais de... ele vai ser o piloto, se um dia a Ferrari tiver esses 2 pilotos com um carro para ganhar um campeonato, com certeza é o Leclerc que vai estar dominando, liderando essa equipe. Uhum. Concordo. A diferença entre os dois esse ano, nesta temporada, foi muito maior do que no ano passado. O ano passado eles estavam bem mais equilibrados. Esse ano, eu acho que foi em várias ocasiões e de uma maneira geral, até neste ponto da temporada, a vantagem Leclerc. O Leclerc, na minha opinião, conseguiu mostrar uma superioridade em relação ao Sainz. O Sainz teve momentos bons, ótimos, durante a temporada, só que eu acho que de uma maneira geral ele não foi tão constante que nem o companheiro de equipe dele. O Leclerc foi mais constante, estava mais vezes lá na frente. Uhum. Mais poles. Mais poles. O Sainz, às vezes, ele emplacava uma pole, daí na situação seguinte, ou na corrida seguinte, ele estava em sexto, sétimo. Uhum. O Leclerc está sempre lá na frente, sempre. E eu acho que isso, devagarzinho, está jogando um pouco mais a favor do Leclerc. Como o Júnior acabou de comentar, de repente, se a Ferrari tivesse mais forte, tivesse fazendo menos besteira também, que eles também entregaram vários resultados ao longo desta temporada de graça para os concorrentes, eu acho que a ênfase da Ferrari estaria muito mais em cima do Leclerc. E até uma coisa interessante que o Nelsinho comentou, que esse carro da Ferrari ele é um carro muito rápido, de uma volta, mas a gente sabe que sofre muito com essa degradação de pneus, ou seja, não é um carro que realmente, talvez se esse problema for resolvido para o ano que vem, a Ferrari pode incomodar mais a Red Bull. É que tiveram algumas coisas que eles foram obrigados a tirar, né? Eles tinham para quem assistia a Fórmula 1, teve aquele assunto do carro ficar quicando muito na reta, isso. né? E a Ferrari, ela tinha base de uma mola que ficava entre o assoalho e o cockpit do carro que amortecia aquilo. Então, deixava o carro andar mais baixo porque não comia tanto o assoalho. Uhum. E aí, essa brecha que eles acharam foi tirada e aí eles perderam bastante performance aí comparado com a Red Bull. Então, mas a degradação no pneu sempre foi muito clara desde o começo que a Ferrari ainda consegue fazer uma volta muito boa. Uhum. O Max, eu acho ele muito mais rápido que o Sainz, por exemplo, só que o Sainz conseguiu fazer a pole. Isso mostra que a Ferrari ainda tem uma vantagem sobre uma volta. Agora, na corrida, não tem a menor chance de pegar a Red Bull. E quantas vezes durante a temporada toda a gente não ouvia os pilotos da Ferrari descerem do carro e falar too much tire drag, too much tire drag. Eles estão sempre reclamando, e pneus traseiros, sempre reclamando mais ou menos da mesma coisa. Coisa que na Red Bull parece que o carro está muito mais bem acertado. Mesmo o próprio Pérez, que é claro que ele está andando num nível um pouco mais lento que o Max, você não escuta ele reclamar tanto que nem os pilotos da Ferrari no final da corrida. E vocês acham que, tá certo que o ano tá terminando, mas essas últimas provas, por exemplo, o Hamilton, segundo lugar, chegou ali brigar, sonhar com uma vitória, a Mercedes vai conseguir, talvez não nas próximas provas, mas no ano que vem já entrar nesse bololô todo e a gente ter 3 equipes brigando pelas vitórias? Espero que sim. Espero que sim. Eu acho que como fã de automobilismo,
você, todo mundo vai querer ver uma briga, então eu espero que sim. Eu acho que tem mais chance da Mercedes melhorar do que a Ferrari melhorar e tentar Brigar pelo brigar título? pelo Você título. acha que, então, por Você exemplo, acha? Eu a acho. chance da Mercedes ser a segunda força maior do que a Isso. Ferrari ser a segunda força? Eu acho, porque Então, mais chance da Mercedes passar a Ferrari do que a Ferrari se igualar ao nível da Red isso. Bull. Ah, com certeza. Eu acho, porque não sei, é difícil falar de fora, mas eu acho que uma vez que você tá na posição da Red Bull, você vai ficar ali uns anos, entendeu? Ainda mais se o carro não mudar os próximos 3, 4 anos, sei lá, eles vão ter uma certa vantagem, né? Você já começa um passo na frente, aí você fica administrando, né? Quando você briga, quando você joga esse jogo de recuperação, é sempre complicado. E eu acho que a Mercedes, ela, né, pela dominância dos últimos anos, eu acho que as pessoas que estão trabalhando lá, com certeza eles vão ter força para conseguir fazer isso. A Ferrari, não sei, nos últimos 20 anos ela conseguiu fazer isso uma vez com o Schumacher, Uhum. né? Mas eu acho difícil ela conseguir fazer isso de novo. A Ferrari ficou de 79 a 2000 sem ganhar título. Aí Depois depois ganhou um a com o Kimi Schumacher, um com o também. Kimi, isso. Brigou uma vez com o Felipe e só. E assim, É. claro, teve o Alonso que teve ali os anos É, que bateu na trave, 10 e 12. eu mas acho depois- eu acho que, não sei. Aproveitando esse gancho, eu tô curioso para ver o que a Mercedes vai fazer com aquela lateral dela pro ano que vem. Uhum. Porque se você olhar o grid inteiro, é o único que tem um carro meio que bem diferente de todos os outros. Eles vão continuar no mesmo caminho ou vão voltar para algo mais convencional? Bem interessante esse ponto. Você pode participar, inclusive, com a gente, deixando a sua opinião aqui. Se você está no nosso aplicativo de áudio, as plataformas de áudio, você pode deixar o seu comentário no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Se tiver no YouTube, pode deixar o comentário aqui para receber a sua opinião, se realmente a Red Bull não, a Mercedes, né, Christian, vai mudar o carro radicalmente, que já foi uma mudança radical para Pra essa esse ano. temporada, para esse ano. A gente vai falar daqui a pouquinho da Red Bull, um pouco mais sobre um assunto muito interessante, só que agora a gente vai para o nosso momento Pit Stop. O Grande Prêmio do México está chegando, eu quero saber de vocês dois momentos, curiosidades sobre o México. Vocês já correram no México? Christian de Fórmula 1, você de WEC Fórmula E, né, Nelsinho? Mas um pouquinho mais sobre Circuito Hermanos Rodrigues, sobre o México, curiosidade sobre a terra de Checo Pérez, Christian. Terra de Checo Pérez. Eu não só corri na Cidade do México, como corri em Monterrey algumas vezes. Curiosidade, eu corri uma prova em 1989 que chamava Copa das Nossa Nações. Uau. Não era nascido, mas continua. Eu achei que você não estava falando de mim, eu achei que você estava falando de outra coisa. Não, mas foi para mim? Você acha que eu sou velho mesmo? Hã? 89, vai, TV preta e branca, continua. Então, você já tinha nascido, fala a verdade. Não, ó, a tinha? TV não era preto e branco, mas achar com a TV com controle remoto já era difícil. Era o seletorzinho ali ainda, né? O pessoal tá engraçado hoje. Tudo bem. Então, eu corri uma que era a Copa das Nações. Eles convidaram vários pilotos espalhados pelo mundo inteiro. Eu lembro que aqui do Brasil veio eu e o meu pai. Meu pai também acelerou. Inclusive fez uma corrida de tirar o chapéu. Largou. Ele tinha tido problema no carro dele na hora da classificação. Largou quase na última fila, sei lá, 23º, 25º, por aí. Acabou chegando em quinto. Eu tinha largado em quarto ou sexto, acabei me esfregando logo na primeira curva. Cheguei lá atrás. Essa foi a minha primeira experiência no México. Daí corri algumas vezes em Monterrey. Corri antes de Fórmula 1, né? Essa Na corrida famosa dos campeões, peraltada. Essa corrida dos campeões foi que era monoposto, era turismo? Não, era turismo. Turismo. Era turismo, todos com um carro da Chrysler. Tá. Eu não lembro exatamente que modelo que era. Daí eu corri em 92, só teve 92 Grande Prêmio do México, a famosa peraltada, que era rápida pra caramba, aquela curva. A pista era extremamente ondulada, a volta inteira muito, muito ondulada. Daí corri a minha última corrida de Indy, eu larguei em segundo naquela corrida, daí estava entre primeiro, segundo e terceiro, a hora que parava no box, você ia para frente, voltava para trás, o carro acabou quebrando, então foi a minha despedida da Indy. Eu acabei não terminando. E daí corri mais algumas provas de esporte protótipo lá.
Mas interessante a pista. O que me chamava muito atenção era o quanto que ela era ondulada quando eu corri de Fórmula 1 lá em 92. Era muito ondulada. Daí ela foi melhorando e interessante, mas nada do outro mundo. O que é legal do México é que tem uma vibe bem forte lá. Às vezes, em alguns aspectos, parece que você está correndo no Brasil lá, porque a galera é apaixonada por automobilismo e Cidade do México, como todo mundo sabe, é meio que nem São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Bom, você esqueceu de um detalhe importante, né? A altitude do México, lá, a Cidade do México, é muito lembrado. alta. Então é uma pista que cansa muito. Eu lembro que as provas de Fórmula E eram extremamente fisicamente difíceis lá, porque a pista que, cara, é altitude super alta, não lembro qual é a altitude dela agora, mas Acho bem que é mais 2.800, quase bem mais 3.000, alto que Brasília, por exemplo. Se não for a mais alta da temporada, é uma das. Eu acho que é a mais alta. É a mais alta. É a mais É a alta. mais alta da é. temporada, né? Até mesmo a aerodinâmica dos carros de Fórmula 1 até mudam lá. Ele tem uma coisa diferente lá. O tipo de asfalto também da pista nova que tá correndo atualmente também é um pouco diferente. Tem muito pouco grip, ele não pega borracha. Uma parte disso, será que não é por causa daquela fuligem que fica voando o tempo todo lá? Sei, Aquela mas poluição, fuligem, sei lá o que é que uma pista, eu não sei que tipo de asfalto que eles usam, mas eu não sei se é uma mistura disso com asfalto e com altitude, mas a pista é que tem pouquíssimo grip, assim. Eu lembro de ter corrido lá de Fórmula E, o WEC, e baixíssimo grip. Você não sente o final de semana ir melhorando, ir pegando borracha na pista. Você não né? sente o carro tão pregado no chão quanto a quantidade de downforce que você está carregando, proporcionalmente falando. É um negócio meio estranho. A cidade em si, pra gente correr lá, cara, é parecido com São Paulo mesmo. Os hotéis bons ficam longe, você pega um mega trânsito pra chegar. Verdade. Aí você tem a opção de ficar nos hotéis perto do aeroporto, que é um pouco mais longe, um pouco mais perto da pista, e também no dia de ir embora é muito mais rápido, né? Mas sim, o público também é muito vidrado à Fórmula 1, qualquer tipo de carro de corrida. Tem aquela parte do estádio que tem agora, que sempre enche. Tem uma vibe boa, legal, entendeu? Mas ela assim, para os europeus, para os estrangeiros, eu acho que para eles irem para o México, vir para o Brasil, para eles deve ser uma coisa bem parecida, assim, sabe? Todo mundo não sai do hotel, tem meio medo de sair na rua, né? Eles ficam só trabalhando hotel, pista, e não é diferente igual quando eles vão para Montreal, alguma coisa, eles vão, saem passeando na rua, vão jantar alguma coisa, né? Acho que México e Brasil para eles é bem parecido, assim, né? Mas é diferente, né? Eu acho que é bom pro calendário ter corridas no México, Interlagos importantes, Estados Unidos, né? Mercados que durante muitos anos veio muito pro Brasil, mas é importante. Eu gostaria que tivesse mais corridas aqui. Talvez quando tinha corrida na Argentina também era bacana, né? Sim. Mas agora não dá mais com. Ainda mais lá na Argentina, na época do Reutemann, né? O Sim. pessoal lá era apaixonado. É a mesma coisa que está acontecendo agora com o Max correndo na Holanda, né? Exatamente. Um autódromo que não tinha condição para corrida de Fórmula 1 e fizeram uns ajustes para conseguir atender os Puxadinho ali. carros. E tem outro destaque também do circuito Hermanos Rodrigues, que uma das provas mais emocionantes da história foi Cirilo contra Jorge no Carrossel, a novela Carrossel, novela mexicana, que disputaram com um carrinho ali elétrico. Uma prova bem emocionante lá no circuito Hermanos Rodrigues. O Christian não vai lembrar dessa. O Nelson, não sei se você assistia a Carrossel quando você era. Não, né? Talvez você nem morasse no Brasil também na época. Mas enfim, quem acompanha essa prova sabe muito bem. E esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2 mil pontos de vendas espalhados pelo país. Seguindo com o nosso programa, eu falei que a gente ia comentar sobre a Red Bull. Tem uma questão que tá pegando na Red Bull, que é o teto orçamentário da Fórmula 1. O excesso do teto orçamentário, a Red Bull dizem que violou em 1,8 milhão de dólares o teto orçamentário. Eles comentaram que foi gastos com alimentação, demissões e licenças saúde. E tá agora essa decisão de que tipo de punição pode tomar. As equipes estão gritando, tem que pegar forte, estão falando de um acordo secreto. Agora me explica uma coisa que até agora eu não consegui entender e eu acho que vou continuar sem entender. Como é que você consegue controlar na risca o que cada equipe gasta?
Isso é um negócio É muito... impossível. É impossível. Eu também não consigo entender. Eu lembro meu pai... Eu juro que eu não consigo entender. Eu lembro meu pai comentando outro dia... Não, acho que foi ano passado, quando entrou essa história aí de orçamento, teto de orçamento aí. Cara, não dá pra fazer isso. Não dá pra controlar Não. isso. Não, sabe? Não, é um negócio muito complicado. Mas, enfim, tirando a gente achar isso, vai ser muito importante eles fazer a coisa certa, porque se não punirem do jeito que todo mundo acha que deve punir, ou, enfim, independente do que acontecer, ou o pessoal vai começar a ignorar essa regra, ou vai dar muito buchicho, porque a vantagem de que eles tiveram, talvez, de fazer um carro melhor o ano passado, ou ter gasto mais para ganhar um campeonato, isso é uma vantagem que não foi só do ano passado. Traz para esse ano, que vai trazer para outro ano, porque eles ganharam mais dinheiro na premiação, na premiação, desculpa, não, da direito de TVs, né? Da fatia do bolo. A fatia do bolo que eles recebem. Então ganharam o campeonato, então vão receber mais. E aí é uma coisa que é um efeito que vai ajudando eles esse ano que vem, que eles vão ganhar o campeonato de novo esse ano, construtores e pilotos. Então, é uma coisa muito séria, né? Porque não é um efeito, não é uma brecha do regulamento que vai ajudar eles a ganhar uma corrida, um campeonato. É uma coisa que afeta em vários anos para frente, né? Então, se a Fórmula 1... A Fórmula 1 tá numa posição... A FIA tá numa posição muito difícil agora de saber como lidar com isso agora. Porque eles quiseram controlar esses gastos, agora tem que fazer direito o negócio. Senão, vão perder toda a credibilidade que eles, né? Que eles têm. Inclusive, a violação de 1,8 milhões, que é o que dizem, chama violação minoritária, Sim. que é de até 5%, que seria o equivalente a um máximo de 7 milhões. E as punições previstas, multa financeira, redução do tempo de desenvolvimento do túnel de vento do carro, e também até suspensão de corridas. Ok, ótimo. Redução do tempo tempo de uso do túnel de vento. Como é que você vai controlar isso? Vai ter um guardinha na frente lá da fábrica, lá da Red Bull. Eu acho que isso é mais fácil de controlar do que a parte financeira. Tudo bem, mas e se eles forem para outro túnel de vento? Cara, mas é que assim, é tanta gente. Eu sei, é tanta gente olhando, tudo bem, mas e se eles montarem alguma coisa, sei lá, desenvolverem alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Falaram, não dá, sempre tem aquele tal do whistleblower, né? Sempre tem um cara dentro da equipe. E eu acho que tem uma pessoa em cada equipe só... Que entrega tudo? Não é que entrega. Que fiscaliza. A FIA tem uma pessoa que eles pagam... Não. A FIA tem uma pessoa oficial dentro de cada equipe fiscalizando tudo. Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso. Eles têm uma pessoa oficial em cada equipe trabalhando, indo junto, vendo tudo, de gastos, a quantas horas está gastando nos túneis de ventos, isso, aquilo. E assim, deve ser uma coisa programada também. As equipes vão ter que falar, tá, esse mês a gente vai ficar 20 horas no túnel de vento. No mês que vem são X horas, e ele vai acompanhando. Ah, beleza, deu suas 100 horas, deu suas 30 horas, sei lá quantas horas que são. Acabou. É mais ou menos isso. Não é tipo, vamos ligar agora o dinamômetro aqui e ficar até a noite. Não é mais assim. É igual essa regra, na sua época não tinha, mas a minha do doping, a gente tem que passar um calendário para eles, onde a gente vai estar, todos os dias do ano, o telefone, o nome do hotel, o endereço, tudo. Quando o Max veio passar o ano novo aqui no Maranhão, ele teve que dar o endereço, que a minha casa não tinha nem endereço, que era no meio do nada. O telefone de lá, tudo, dos dias que ele ia chegar, dos dias que ia embora. Se a gente fosse dormir, fazer uma volta de UTV, se a gente fosse dormir fora, ele já ficou preocupado. Puta, tem que avisar onde eu tô, isso, aquilo. Então é tudo meio que... meio engessado, assim, de certa forma, entendeu? Com certeza tem pessoas lá dentro monitorando tudo, fora os dedo duro, né? Bom, primeiro vamos abrir um parênteses nessa história do doping. Em 1993, no Grande Prêmio da Espanha, eu fiz pipi dentro da garrafinha. Fecha parênteses. Então, pra você saber que também tinha doping na minha época, tá bom? E... Agora, o que vocês acham de um túnel de vento genérico? É o mesmo túnel de vento para todo mundo e cada um pode bucar, sei lá, pode agendar. Agendar, reservar X dias por ano. E é igual para todo mundo. Mas acho que a questão aí não é nem o túnel de vento,
tempo que você pode ficar no túnel de vento, entendeu? Não, mas aí Justamente, daí Sim. você limita esse tempo. Uhum. Então, mas daí vai ter outro problema, porque alguns vão querer estar no começo da temporada, outros vão querer estar mais para frente. Uhum. É claro que tem momentos que é mais interessante você estar no túnel de vento do que outros, mas a gente começou a conversar desse negócio de grana, como é que você controla, como é que você não controla, daí me veio aqui em mente, de repente, começando pelo túnel de vento, fazer o mesmo túnel de vento para todo mundo. E, sei lá, a Red Bull pode usar o túnel de vento uma manhã, o outro pode usar uma tarde. Tudo bem, tem que instrumentar o carro, tem que montar o carro, não é assim tão fácil, é bem mais complicado do que isso. Mas as equipes pequenas iam adorar isso. E é isso que eu ia falar. As equipes né? pequenas iam As adorar. equipes grandes não vão aceitar isso. eles não vão aceitar, Quanto eles mas gastaram pra tudo bem, construir mas os próprios? tudo bem, mas é uma maneira de você começar a querer controlar alguma coisa. Agora, dizer que você está controlando, que você tem esse teto orçamentário, enfim, debaixo de um guarda-chuva, esquece. Não, Isso na minha concepção, Eles esquece. conseguem Não existe. controlar, assim, dentro de até 90%. Acho que tem uns 10% aí que... E fora as próprias brechas desse teto orçamentário. Por exemplo, salário de pilotos não tá nesse... Salário de pilotos, marketing e os 3 maiores salários da empresa não estão nesse teto orçamentário. E aí, por exemplo... Por quê? Porque são os gastos maiores. O Wolff Sim. não é trouxa, o Horner Sim. não é trouxa, e é óbvio, porque eles ganham mais, então eles não vão colocar isso lá dentro. Então também, eu acho que tem muito interesse próprio aí no meio. E, sempre, né? Fórmula 1. Exatamente. Mais do que qualquer outra coisa. É complicado. Desde quando inventaram essa regra de teto orçamentário, eu nunca consegui entender. Isso já é meio antigo, porque eles tentaram uma vez, lembra quando teve aquela expansão de equipes que entrou a Espanha? Eles queriam já fazer queriam fazer isso, daí voltaram, sumiu isso daí, daí voltou de novo, concordo. Voltou. Não, mas eu acho, assim, é complicado controlar, mas tem que ter alguma coisa, porque senão a equipe que tá dominando, ela acaba, ela pode dominar pro resto da vida, se ela quiser. A Mercedes, a vantagem que elas tinham 6, 7 anos atrás, até agora recentemente... Não, até mudar todo o regulamento. Concordo com você. A equipe que está dominando, ela vai dominar o próximo ciclo do mesmo regulamento, eu acho. Daí, a cada 5, 6 anos, 7 anos, tem uma mudança radical de regulamento lá na Fórmula 1. A hora que tiver essa mudança radical, daí você abre a janela, você abre a oportunidade para as equipes menores conseguirem alcançar as maiores, que foi isso que aconteceu esse ano. A gente está vendo algumas equipes menores que estão mais próximo das maiores. A Mercedes, que estava ganhando tudo, acabou indo para trás um pouco. É óbvio que as grandes sempre vão ser as grandes, porque tem mais dinheiro, tem mais infra, tem mais maneiras de você conseguir achar performance no carro. Mas eu meio que acho que, sei lá, a cada 5, 6 anos acaba esse ciclo, quando muda todo o regulamento, daí entra um ciclo novo, quando acontece todas as modificações. Né? E ainda tem uma coisa curiosa, que mesmo assim, com esse teto orçamentário, tem muita equipe lá de baixo que não consegue chegar no teto, né? Eles não conseguem chegar nos 140 milhões de dólares, ou seja, eles trabalham já com valores com menos menores, dinheiro. Com menos dinheiro. Com menos dinheiro, enquanto antigamente era liberado, era 400, 500 milhões de dólares, e mesmo assim não chegam as equipes pequenas, ainda tem um gap muito grande entre eles. Né? Não, eu lembro na minha época, você pegava uma Minardi que estava gastando, por exemplo, entre 30, 40 milhões, mais ou menos. Você comparava com uma Ferrari, com uma Williams, eles estavam gastando o quê? 150? Enfim, dinheiro compra performance. Como é que você vai conseguir brigar com uma equipe que está gastando? Não dá. É simplesmente impossível. Essa diferença é muito grande. Falamos sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, falamos sobre teto orçamentário, mas vamos fazer nossos palpitômetros aqui. Grande Prêmio do México, vamos com quali e corrida. Começando com você, Nelsinho. México é a corrida do Max, pé nas costas. Mesmo com o Pérez correr em casa, tudo. Desculpa, eu tinha esquecido disso. É. Não, pé nas costas, Max pole, provavelmente, mas se o Pérez tiver uma posição próximo do Max, provavelmente o Max deixa ele ganhar a corrida. Eu acho que tem grande chance, assim, para devolver Deixa ele ganhar ou deixa de ganhar? Deixa ele ganhar. Deixa o Pérez ganhar. Tá.
eu acho que isso tem grande chance de acontecer. Uhum. Mas o Pérez tem que estar ali Tá perto, perto. dele, né? Uhum. Não adianta ter as Ferraris ali no meio, Sim. talvez uma Mercedes, não adianta. O Pérez vai ter que ralar para estar perto Tá do perto. Max. Uhum. Eu adoraria que o Pérez estivesse na frente, mas eu acho que não vai ser o caso. Eu acho que vai ser domínio do Max e concordo com você. Se tiver uma situação privilegiada para ambos no final da corrida, daí o Max vai tirar o pé e vai deixar o Pérez ganhar lá no México, que para ele vai ser importante, vai ser uma festa enorme, mas eu não acho que ele vai estar melhor que o Max no quesito velocidade pura. Uhum. Historicamente a Red Bull sempre anda bem no México. Até na época que O Max adora aquele lugar. gosta da pista. Gosta da pista. Então, eu também acho que vai dar Red Bull dobradinha nesse fim de semana. Tô na dúvida entre Pérez e Max na frente, mas você pode opinar aí também, deixando seu comentário no vídeo, também nas nossas redes sociais. E ainda sobre o Grande Prêmio do México, nesse fim de semana, no treino livre 1, o Pietro Fittipaldi vai fazer ali o teste com o carro da Haas e ele mandou um recado pra gente. E aí, pessoal do Pelas Pistas, aqui é o Pietro Fittipaldi. Acabei de chegar em casa aqui nos Estados Unidos. Eu estava em Texas com a equipe Haas para a corrida de Fórmula 1 em Austin, que foi um espetáculo. Tinha 450 mil pessoas assistindo a corrida lá presencialmente em Austin. Assim, sensacional. Eu também estava me preparando com a equipe para o meu treino livre 1, que eu vou fazer no Grande Prêmio do México e também em Abu Dhabi. E durante o final de semana eu tive que fazer um banco novo da Fórmula 1 com a equipe, porque o banco que eu usei para o meu primeiro teste em Bahrein no começo do ano acabou quebrando durante a temporada. No transporte ele quebrou, então a gente teve que fazer um banco novo. Mas isso é muito bom, eu consegui sentar no cockpit, visualizar um pouco como é que é de novo, sabe, por dentro do carro e fazer um banco novo aí para mim. Então eu estou nessas últimas preparações com a equipe, estou muito feliz e ansioso para o treino livre 1 no México. O México vai ser a primeira vez que eu vou estar pilotando um carro de Fórmula 1 lá. Eu já corri no México em 2017, onde eu ganhei 2 corridas com o carro da World Series 3.5. Inclusive o Nelsinho estava lá correndo também, mas em outra categoria no Campeonato Mundial de Endurance. Ele estava lá no grid me apoiando. O Nelsinho sempre me apoiou, o Christian também, então eu queria agradecer eles aí que estão com esse podcast. Mas México, pista muito difícil, porque a cidade do México está numa altitude muito grande, então o ar é bem fino. Isso quer dizer que o carro da Fórmula 1 ele vai ter pouca carga aerodinâmica, porque o ar é fino, entendeu? Então o carro vai estar escorregando muito, principalmente no primeiro treino livre, porque a pista vai estar verde, não vai ter borracha, então o grip vai estar bem baixo lá na pista. Mas eu estou preparado, pronto para fazer um ótimo trabalho pela Haas. Vamos ver o programa que eles vão me dar, né? Porque às vezes eles vão fazer o piloto fazer simulação de quali ou simulação de corrida, ou às vezes até os dois no mesmo treino. Eu quero fazer os dois, né? Para poder mostrar para a equipe o que eu posso fazer e também ao mesmo tempo continuar aprendendo, porque em Abu Dhabi eu já vou ter outro treino com a Haas. Mas é isso, pessoal. Se liga aí também nas imagens que vocês vão ver agora, eu fazendo o banco com a Haas. É uma coisa bem legal. E bom, assiste um podcast aí Pelas Pistas. Tamo junto. Um abraço a todos. Valeu. Tá, é muito bacana realmente essa oportunidade que vai ter o Pietro. E eu quero saber de você, Christian. Como que você vê essa oportunidade ali de teste de novatos? Tivemos tantos novatos andando também no fim de semana nos Estados Unidos, né? O Palou acabou andando, o Sargent. Como que você está vendo essa oportunidade para alguns novos pilotos? Para os novos pilotos, com certeza é uma ótima oportunidade. O Pietro, que já correu de Fórmula 1, né? Há 2 anos atrás, ele fez 2 provas pela Haas. E quem sabe, ele vai ter uma outra oportunidade agora. Ele vai estar andando no México e daí vai estar andando no último grande prêmio do ano, exatamente. Ele vai bem e, de repente, de conversar com ele não é o primeiro candidato ao assento da Haas, mas
ele já falou várias vezes para mim, ele falou, eu tô no bolo, eu tô na parada, então se por acaso eles acabarem não indo lá de Hülkenberg ou eles mudarem de ideia enfim, ele tá lá no bolo. Até porque o Giovinazzi acabou batendo também na chance que ele teve lá com 7 voltas, acabou batendo o Giovinazzi, né? Mas, eu acho que ele jogou fora jogou essa fora chance. a chance. O que você acha? Jogou ou não? Com certeza. E registrar também que o Drogovic também vai participar desses treinos livres também. Então, depois de muito tempo, vamos ter 2 pilotos brasileiros andando. Mas no ele Grande vai estar Prêmio no do México? Vai, O Drugo vai estar no e México? Abu Dhabi também. Ah, então ele vai estar nos mesmos Vai. que o Pietro. Vai, Tá tá bom. mesmo que o Pietro. Tá. Então vai ser bacana E isso. a única coisa é que o Logan vai estar fazendo todos os TL1s até o final do ano para conseguir os pontos da superlicença para Isso. poder sentar na Williams o ano que vem. Ele tem que ser o 8º do campeonato. pra ele Mínimo, conseguir- não, o mínimo- sexto. Acho que é mínimo 8º, porque ele vai conseguir 2 pontos extras por causa pelos desses treinos livres. Isso. Então eles querem muito ele de qualquer jeito, né? Já tá. Mas é aquele assunto que a gente tava falando de pilotos da Fórmula 2, né? O Drogovic ganha o campeonato, ele tem um acordo comercial, acho que com a XP, alguma coisa com a Aston Martin, né? Que ele acabou assinando lá. Mas o piloto que tá o ano novato dele na Fórmula 2 tá em terceiro É o campeonato? terceiro. Tá em terceiro no Terceiro, campeonato? Conseguiu uma vaga na Fórmula 1. Então é muito importante o primeiro ano ser muito forte, ou o segundo, no mínimo, no máximo, você ganhar a Fórmula 2, né? Você tem um piloto que ganhou o terceiro ano na Fórmula 2 e não vai correr o ano que vem, vai ser um piloto de teste, vai fazer algum treino, mas o Logan Sargent vai correr o ano que vem pela Williams. Então, mostra a importância, a chance do Enzo o ano que vem ganhar um era isso que eu ia campeonato. falar. Não, a gente já comentou várias Várias vezes, vezes. mais do que nunca, É. se o Enzo for bem o ano que vem, por quê? Porque é o segundo ano dele na Se Fórmula ele for 2. bem, a chance dele conseguir uma vaga é alta. Falando de vitória, Stock Car, tivemos 2 etapas em Goiânia, né? 4 corridas. As 2 acabaram sendo no circuito misto. E você venceu uma delas, Nelsinho. Venceu a corrida 2 do sábado, né? Uhum. E depois também conseguiu o top 10 nas outras 2 provas. Foi 4º lugar na primeira prova do sábado. Como que foi esse fim de semana de Stock Car? Foi bom. Goiânia sempre foi uma pista boa pra gente. Eu gosto do traçado, gosto da cidade. A gente sempre andou bem lá. A primeira corrida que a gente foi esse ano lá era pra ter ficado em primeiro ou segundo. Quebrou o pedal do acelerador, literalmente. Uma coisa Por quê? Se você não gostar da cidade, você anda mais devagar, é isso? eu Anda. não gosto da comida e tal, não se sente em casa. Então, se você não estiver comendo bem, você também anda devagar. É lógico, Ah, né? então tá bom. Não, você queria ter certeza. Foi uma pena de não ter tido o anel externo no domingo, mas eles tiveram, por razões de segurança aí, pela previsão de chuva aí, eles resolveram fazer o domingo no misto também. Mas foi um final de semana bom. É lógico que a gente queria um pouco mais, pra falar a verdade, no sábado era pra gente ter ido melhor ainda, mas o primeiro pit stop não foi... Todo mundo achou que foi estratégia e tudo, mas o primeiro pit stop demorou muito porque a roda dianteira esquerda enroscou. E aí eu perdi uns 5, 6 segundos ali. De certa forma, isso me ajudou um pouco, porque eu acabei largando em terceiro, né? Porque você chegou em 8º. Porque eu cheguei em 8º. Eu ia terminar essa prova 4º ou 5º. Pior das hipóteses, 5º, mas 4º era o que eu tinha quase certeza que ia terminar. E daí Então, ia estar largando no meio. Eu ia estar Sexto. largando ali em 6º. Então, tudo bem. Eu já ia estar abastecido para a segunda prova e tudo, eu já estava bem, mas, obviamente, sempre tem a chance ali, quando você está em 6º, de se enroscar alguma coisa, né? Mas no fim deu tudo certo, a gente marcou bastante pontos ainda. No domingo foi um pouco mais difícil, muita briga em trânsito, acho que a gente ficou um em 7º, um em 8º, né? Alguma coisa assim. É uma média de pontos bons, 30 e poucos pontos por dia, que se você pegar o líder é mais ou menos a média que eles fazem, né, para estar liderando o campeonato, né? Tá sempre terminando as 2 no top 10. Então, não dá para reclamar. No domingo o Diego também ganhou, que é do mesmo grupo da TMG. Então foi muito bom, 2 vitórias pro grupo em 4 corridas no final de semana. Então mostra a evolução aí, mostra realmente o resultado do empenho da equipe que eles têm feito para cada vez melhorar o carro. Enfim, é um carro muito artesanal, tem sempre alguma coisa para melhorar, tirar peso, isso, aquilo. Então é importante a gente terminar bem esse final do ano, porque eu vou ficar com eles pro ano que vem. E a gente saber, já que a gente terminou o ano forte, para começar o ano seguinte, que vai ser o mesmo carro, o mesmo regulamento, o mesmo tudo, mas começar bem o ano, porque acho que tá na hora da gente tentar brigar por um título aí.
Como que você tá vendo esse momento também, Christian, da Stock? Que a gente tá chegando agora na prova final, muitos pilotos na disputa, até o Rubinho assumiu a liderança, restando mais 2 etapas em Interlagos. O Rubinho é líder com 298 pontos, Daniel Serra 290 e o Gabriel Casagrande, atual campeão, com 288. Bem competitivo. Se você parar pra pensar, os 3 primeiros estão super embolados. 10 pontos. Exatamente. E indo para a última etapa do ano, né? Que é uma etapa, 2 corridas. Então é uma no sábado, uma no domingo, certo ou não? Na verdade, eu acho que vai Não, ser uma só. Não, vai ser uma só, só então. no domingo. Então Uma só vão no ser domingo. 2 lá no domingo, tá? Não, mas aí vai ser uma só mesmo. Não vai ter esse negócio de... Então vai tá. ser uma Vai maior. ser uma maior, Uma maior. que tá. vale a pontuação dupla. Ah, vai valer pontuação dupla. Vai também. valer pontuação dupla. Quase certeza disso aí também. Eu devia saber, mas... É. Tá mais preocupado com o final de semana passada. Mas então, quando você fala de prova maior, você sai de uma prova de 30 minutos, sei lá, 20 e poucos, normalmente pra quê? Uma de 45, 50 em vez de ser minutos? 2 de meia hora junto, vai ser uma de 45. Uma de 45. É. Então, bem competitivo, mas a gente já conversou sobre isso várias vezes. A Stock é competitiva, anda todo mundo embolado. Quantas vezes aqui no programa mesmo a gente já não comentou, nossa, se você der um vacilozinho, você perde 2, 3 décimos, é a diferença de você largar em 6º, 7º e de repente largar em 20º. Tanto que você pega o grid hoje em dia da Stock do primeiro, eu não vou dizer o último, mas quase último, antes, penúltimo, alguma coisa assim, tem várias provas que vocês vão correr que é menos de 1 segundo, ou no máximo 1 segundo. Então, mostra como a Stock, de uma maneira geral, ela é competitiva, e eu acho que isso acaba atraindo patrocinadores, acaba atraindo público, acaba gerando disputas ótimas lá na pista, e acaba envelopando o produto de uma maneira geral de um jeito bem sensato, bem legal. E realmente a gente vê isso destacando, porque esse fim de semana nós tivemos 4 vencedores diferentes. Nós tivemos o César Ramos também conseguindo a primeira vitória dele na Stock na prova 1. O Nelsinho venceu a segunda. Aí no domingo nós tivemos o Ricardo Maurício e o Diego Nunes também ganhando. Então a gente vê essa variedade. Mesmo correndo na mesma pista, a gente conseguiu ver cenários de pódio completamente diferentes. Não, depois outra coisa, várias disputas na curva 1 lado a lado, inclusive você foi uma delas também. Então, para quem está assistindo a corrida, acaba tornando algo prazeroso. É óbvio que você quer ver uma disputa, ainda mais se for uma disputa limpa. Lógico que às vezes vai encostar aqui, vai perder um espelho, vai isso, aquilo, mas é interessante, é legal e quem está assistindo, quem está em casa vendo pela televisão, acaba falando, nossa, valeu a pena eu ter assistido a prova inteira. Eu continuo achando que esse formato de 2 provas com uma só é muito complexo, muito confuso para quem não é amante, quem não segue mesmo, entendeu? Porque ele não entende porque que, igual os caras ficaram, excelente estratégia, sua Nelsinho, o primeiro pit stop não foi aquilo. A gente foi um erro nosso de ter parado, ficar muito tempo parado. Era para ter terminado uma em quarto e outra vencido. Ia ser a maior pontuação do final de semana. Mas é complicado a pessoa entender, né? Que o abastecimento de uma corrida afeta a outra, a troca de pneu de um afeta o outro. Então, por isso tem pessoas que vêm só para uma corrida só. Eu ainda acho, eu até falei com o Gianelli recentemente, que a gente precisa achar um formato mais simples. E para mim, copiar o que a Fórmula 1 faz é o mais claro. A Fórmula 1 vai fazer a propaganda de graça para nós, entre aspas, né, de como funciona a corrida, a gente só copia e faz igual. Tem sprint no sábado, a gente pode fazer uma sprint no sábado todo final de semana que, sei lá, vai decidir o grid ou, enfim, alguma coisa, entendeu? Só para ter uma corridinha extra, para ter uma ativação extra. Porque hoje em dia vender os patrocinadores não é só colocar marca no carro, né? Você tem que criar experiências. Então, quanto mais coisa poderia acontecer na pista, mais chances de conseguir vender, né, uma ação diferente, né? Então você pode uma ação menor na corrida do sábado e a maior para a corrida de domingo, não sei. Mas que eu acho que tem que simplificar um pouco a corrida, tem que ser uma corrida tradicional que largou, pit stop, termina, não tem esse negócio de inverte no meio da corrida. A tiazinha que tá vendo na primeira corrida, ela vai no banheiro, vai na cozinha e volta, daqui a pouco o cara que tá liderando tá largando em 10º, o que aconteceu, sabe? Não sei,
Para mim isso ainda fica muito, lógico, para as disputas, para os pedaços de carro que ficam voando nas largadas, isso aí é muito legal, mas não sei, eu acho que eles querem poder ajudar as equipes menores, né, como a Fórmula 1 tenta fazer com teto orçamentário, etc. Mas a gente tem outras formas de fazer. A gente coloca, hoje em dia já existe o lastro de sucesso. Então o líder carrega mais peso, o segundo, terceiro até o sexto. Eu acho que a gente pode fazer isso do primeiro ao 10º. E mais peso pro primeiro. Começa com 50 quilos, que seja, entendeu? E vai até 5 quilos o nono. Vai de 5 quilos, vai diminuindo por posição. Tem formas de fazer sem precisar fazer essa corrida maluca, entendeu? De ficar invertendo e tal. Enfim, mas eu sou piloto, não sou promotor, mas é a opinião que eu acho. Eu acho que um formato interessante, os carros melhoraram muito, os carros de estoque, de uma maneira geral, melhoraram muito tecnicamente. Quando eu corri um pouquinho de estoque no começo, sei lá, 2003, 2004, você dava 2, 3 voltas, o carro quebrava. Dava meia dúzia de voltas, o carro quebrava. Ele não aguentava andar mais que 20 minutos, 25 minutos. Hoje em dia, os carros estão aguentando muito mais. Então, eu sou favorável a fazer uma prova só. Fica muito mais simples para todo mundo entender. Então, que seja 45 minutos, 1 hora de corrida. Tá? Uma prova mais longa. Uma prova mais longa. Tá. Por exemplo, o tanque de combustível em Goiânia, se enchesse o tanque, você conseguiria andar quanto tempo? Mais ou menos, só vamos... Conseguiria fazer as uns provas. 50 minutos? Eu acho que sim, porque hoje em dia eles colocam esferas dentro do tanque para diminuir o tanto de combustível que a gente coloca para forçar a gente a abastecer durante a prova. Então tá bom. Então, Mas dá para diminuir o tanque. Eu acho que é uma coisa que definitivamente tem que fazer, é diminuir o tanque para forçar o pessoal a abastecer mais e parar mais. Um formato que eu gosto muito da Austrália, sou fãzaço da Supercars. Supercars na prova os caras abastecem 2 vezes. 1, 2 vezes, dependendo da prova. Uma prova um pouquinho mais longa abastece 2 vezes, 2 pits. Uma prova um pouquinho mais curta, todo mundo tem que abastecer uma vez. Eu faria uma prova, sei lá, de 1 hora. Você tem que parar 2 vezes no box, só que com 30 minutos você tem um competition yellow, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Então, joga-se a bandeira amarela, embola todo mundo e daí relarga todo mundo de novo. Só que não tem aquela confusão de agora o cara que está em 10º vai para primeiro. Mas essa relargada aí é sempre na mesma volta? Com 30 minutos de corrida. Todo mundo já sabe que vai acontecer tá bom. com 30 minutos. Faz parte um safety car, exatamente, faz um safety car e daí relarga de novo. Né? A Fórmula Truck faz isso. A Copa Truck fazia isso. Sim. Uma hora que tinha a bandeira amarela. Volta 10 vai ter a bandeira amarela. Isso. Aí aproxima todo mundo. Mas não era pra Mas ter é igual pra todo 2 mundo. resultados de uma corrida? Sim. Você pode até fazer como a NASCAR. A NASCAR tem os segmentos, né, hoje. Sim. Pra pontuação. Pra dar uma mas pontuação. aí também eu acho que uma coisa confunde. Confunde. Também acho que confunde. Então, mas você tem um safety car no meio da corrida, todo mundo já sabe, então todo mundo já monta a estratégia baseado nesse safety car. E daí você faz a outra metade da corrida, o que vai ser bem interessante, porque no final da corrida, os carros melhores vão estar com pneus bem melhores e os piores vão estar andando para trás. Então, de repente, um carro que foi rápido na classificação, no final da corrida, ele vai estar dando uma charré. Então, ele se aguentou os primeiros 40 minutos de corrida lá entre os 2, 3 primeiros, só que no final da corrida o carro dele ficou tão ruim, que ele acabou terminando em 10º. E quem largou lá atrás, pensando mais na corrida, consegue terminar lá na frente. Então, eu acho que seria um formato interessante. Eu entendo até esse formato da segunda corrida, vamos tentar ajudar as equipes a ter mais vencedores diferentes, a ter mais gente disputando. Mas acho que também um formato simples. Talvez 2 provas no fim de semana, uma no sábado e uma no domingo, com 2 sessões classificatórias. Ou até inverte do domingo com o resultado do sábado, assim. Mas realmente eu gostaria de ver uma corrida um pouco mais longa. Sim, mais tradicional. Mais tradicional. Uma corrida, assim, acho que o meu formato ideal, sábado, uma no domingo. E aí talvez até inverto o grid para dar uma embolada no domingo. Mas corrida um pouquinho mais longa, mais do que essas 2 de meia hora, talvez uma de 40, 50 minutos. Sim, com certeza. Enfim, são formatos, são possibilidades, são opiniões. A gente vai debater muito mais a Stock Car, claro, os outros assuntos do automobilismo. Porém, agora o nosso Pelas Pistas está recebendo a bandeira quadriculada. Agradecer mais uma vez. Valeu, Nelsinho. Obrigado. Até o próximo, hein? Valeu. Mais vitórias, né? Traz o troféu na próxima pra gente. Vou trazer. Semana que vem eu trago aí. Boa.
Eu mandei um texto ontem Tá. pro Lucas, mandei pra ele e falei assim, ó, fala pro Júnior trazer a tacinha pra Tá. gente dar uma olhada, pra gente Atualizar babar um aqui, pouco. Então, é. trocar essa daqui. Essa aqui de quem é? Eu nem lembro de quem é. Isso é da Porsche. Da Porsche aqui. Ah, e o carro tá aqui do lado. Pra quem tá vendo no vídeo, foi quase esse esquema de pintura. É, um só que foi rosa. né? Então, só que você falou que você vai ter que levar o carro hoje, né? Por que você vai levar o carro embora? Ah, Deixa ele aqui com a gente, é por um favor, evento, vai. relaxa aí, velho. Então, aí, já começou de novo. Ih, vai. começou esses eventos, viu? Mas valeu demais, fã da velocidade. Esse aqui foi o nosso Pelas Pistas. Semana que vem a gente volta mais com o mundo da velocidade direto para você aqui no nosso podcast. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, ative as notificações, se inscreva e também aproveite para seguir a gente no @pelaspistas360 no Instagram e também ali em todas as plataformas de áudio, porque aqui você acelera com a gente. Até o próximo Pelas Pistas.